Fala pessoal, bom dia meus amigos. Gente, é o seguinte, essas informações que eu vou trazer para vocês aqui é em relação aos problemas, né, aos defeitos mais comuns que dão em modelos de compressores como esse, né? Compressores que eu falo é geladeira, esses compressores de geladeira, freezer, cervejeiro, ilha, né? E entre outros. Quais são os problemas mais comuns que dão nele, pessoal? Os problemas mais comuns são elétrico ou mecânico, né? Vamos começar pelos problemas mecânicos. O que é que acontece com o próprio compressor e com o equipamento quando o compressor está com problema mecânico? Primeira coisa, quando o meu compressor está travado, com o mecanismo dele interno travado, o que acontece? A amperagem do compressor vai começar a subir. Na hora que essa amperagem começar a subir, automaticamente o protetor térmico vai atuar. O protetor térmico, pessoal, ele é uma chavezinha elétrica, uma chave elétrica. Ele tem seus contatos internos normalmente fechados, tá bom? Quando eu falo normalmente fechado, eu quero dizer que o quê? Que o seguinte, ó. Aqui no meu alicate amperímetro, eu tô na escala, né? Eu tô com aqui na escalazinha de bip sonoro, né? E normalmente fechado é isso daqui que eu quero dizer, ó. Com a ponta de prova em um lado, tá bom, pessoal? Em um lado aqui, ó. Muito ruim testando isso. E a outra ponta de prova, vocês podem perceber que tá fazendo barulho, né, ó. Tá bom, tá fazendo barulho, ó. Isso identifica que os contatos internos do meu protetor térmico tá bom. Isso quer dizer que é normalmente fechado, tá bom? Porque na hora que ele faz esse barulho, isso identifica que os contatos internos do meu protetor térmico estão bom. Então, ok. A partir do momento que você está fazendo esse teste que eu estou fazendo aqui e ele não faz esse bip sonoro, isso identifica, né, que o meu protetor térmico está com seus contatos internos e abertos, tá bom? Então é isso. Primeira coisa é isso que acontece. Quando o compressor está com o mecanismo travado, a amperagem começa a subir, consequentemente o protetor térmico vai identificar que a amperagem está maior do que é para ser, automaticamente ele vai começar a atuar, fazendo aquele barulhozinho comum, né? Que é aquele clique, certo? Isso é uma característica que o compressor ele tá com um mecanismo interno ou até mesmo em curto. Mas não para por aí, vamos lá, né? Outro problema relacionado à bobina elétrica. Quando o meu compressor está com uma das bobinas dele em aberto, pessoal, ele não vai fazer o bip sonoro, né? Eu tô aqui com fica um pouco difícil para mim filmar e ao mesmo tempo testar ali, porque é só uma mão, não tem como eu fazer várias coisas com uma mão, né? Mas vamos lá, ó. Aqui, pessoal, com as pontas de prova do meu alicate amperímetro e na mesma escala de bip sonoro, você vai pegar, independente da cor, você vai colocar uma ponta de prova, certo? Aqui, e a outra ponta de prova você vai colocar nesse ponto. Na hora que você colocar, ele vai apresentar o bipzinho sonoro. Isso identifica que a minha bobina tá ok. Aí você vai fazer da mesma forma, continuando com a ponta de prova preta aqui e a vermelha você passa para esse lado esquerdo aqui, para esse terminal do lado esquerdo, ele é para fazer o mesmo barulho, né? O barulhozinho de bip sonoro. Fazendo um bip sonoro, identifica que tá ok. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar a ponta de prova vermelha e a preta, colocar aqui, ó. Estão vendo, ó? Tá fazendo barulho. Isso quer dizer que tá ok, entendeu? Isso eu tenho uma convicção que a minha bobina elétrica interna do meu compressor tá ok, né? Porque se tivesse aberta alguma dessas bobinas, ele não ia apresentar o barulhozinho sonoro, o bip sonoro. Em alguma não ia apresentar, isso eu tenho certeza.
O outro teste é o que? Dessas bobinas é assim, pessoal. Aqui na parte, na própria carcaça do compressor, você vai raspar, como eu já fiz aqui, ó, raspar, tá bom? Tem que fazer isso, tem que raspar. Porque se você não raspar, se você for testar aqui mesmo, do jeito que tá aqui, do jeito que eu tô fazendo aqui, você não vai ter uma precisão. Porque a tinta aqui, ela tá servindo como isolante térmico, tá servindo como isolante, tá bom? Isolando a carcaça da bobina. Então vamos lá, ó. Com a ponta de prova, como eu falei, independente seja preta ou vermelha, você vai colocar uma aqui na carcaça que onde foi raspada, né? E a outra ponta de prova você vai sair o que? Colocando em cada uma desses terminais. A partir do momento que você fizer isso, não é para bipar. Se por acaso bipar, isso tá mostrando que as bobinas, alguma dessas bobinas está em curto, está em fuga, ou melhor, está em fuga, dando passagem para a carcaça, tá bom? Isso é um problema comum também que dá nesses compressores, né? Até aí, espero que vocês estejam entendendo como é que os problemas, né, mais comuns nesse equipamento, nesses compressores. Outro teste, pessoal, é baixa compressão. O que é que vai acontecer? Quando o mecanismo interno do meu compressor ele não tá 100%, a primeira coisa é a seguinte: o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, com o manômetro e uma linha de serviço aqui no lado de alta, tá bom? Você vai ligar o compressor. Na hora que você ligar o compressor, eu aconselho vocês, pessoal, usar o lado de alta, porque o lado de alta suporta uma pressão maior, tá bom? Quando você ligar o compressor, esse ponteiro ele vai subir de uma forma, eu vou dizer, vai subir com uma pressão boa. Isso quer dizer que a minha compressão esteja boa, mas também não quer dizer que o meu compressor esteja ok. A compressão dele pode ser que esteja boa, porém existe um detalhe: se as palhetas do lado de alta do meu compressor não tiver legal, ou seja, estiver dando passagem para o lado da sucção, isso é uma característica que esse compressor não está legal. Aí o que é que vai acontecer com o equipamento? Muitas vezes o equipamento, às vezes ele não está tendo um bom rendimento, que é o caso daqueles freezer horizontal, né? Vou usar um freezer horizontal como exemplo. Muitas vezes o freezer horizontal, né, é aquele que abre a tampazinha para cima, muitos deles criam gelo apenas na parte superior. Isso é caracterizado pelo quê? Ou é por vazamento interno, né, ou até mesmo externo, tá bom? Mas geralmente esses freezer horizontal dá muito vazamento interno. Ou é o compressor com baixa compressão, ou em relação a isso que eu falei para vocês, né? Não a palheta, né? As palhetas de alta está dando passagem para a lente de sucção. Isso requer o que? Ou melhor, isso caracteriza que o equipamento não está tendo um bom rendimento. Então, pessoal, os problemas mais comuns são esses, né? Outra coisa também, protetor térmico, eu mostrei para vocês, né, como é que faz o teste. Agora tem essa peçazinha aqui, ó, que é conhecido como relé de partida. O nome por si próprio já diz a finalidade, ou melhor, a função dessa peça, né? O relé de partida, pessoal, ele vai ajudar o compressor na partida dele, na energização dele, tá bom? Como é que faz o teste desse relé, pessoal? Muito simples, né? Muito simples. Se vocês observarem, aqui, ó, o meu relé, eu tenho 2 furos, né? Se eu pegar as 2 pontas de prova e botar um em cada lado, tá bom? Ele vai bipar. Ele vai bipar como? Assim, ó. Se vocês observarem o que, ó, aqui eu vou fazer aqui. Vou tentar sozinho, mas dá certo. Observe o seguinte, ó. Ó, pessoal, observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho meu protetor térmico, né?
Se vocês observarem, a bobina ela tá para cima e não tá fazendo bip sonoro. Não está fazendo bip sonoro. Agora eu vou mudar a posição aqui. Com a mão é ruim, mas vou tentar aqui, ó. Ó, se vocês observarem, ó, e escutarem, já começou a fazer o barulho, o bip sonoro. É normal, Bruno? É normal, pessoal. Vou dizer que é normal. Essa característica que ele tá bom. Se eu inverter a posição, botar a bobina para cima, né? Ele já não faz o barulho. Isso também é normal. Isso é uma característica do próprio fabricante, da própria peça, né? Esse é os contatos internos dele. Esse relé tá bom. Então é isso, pessoal. Mas os problemas mais comuns são esses, né? Esses compressores. Espero que esse vídeo aqui ajude, né, muito vocês a identificarem, terem uma precisão maior na hora de saber se realmente o problema é compressor, se é um protetor, se é um relé, tá bom? Ou se é até mesmo a própria bobina do compressor que não esteja legal. Lembrando, pessoal, o teste de compressão, como eu falei para vocês, eu sempre utilizo o lado de alto, como eu falei. O lado de alto ele suporta uma pressão maior do que a de baixo, tá bom? Outra coisa também é que quando você vai fazer esse teste de compressão do compressor, tá bom? Vai fazer esse teste, o indicado é aqui o lado da sucção, né? Tubulação aqui de sucção. Ela tá do jeito que tá aqui, pessoal, livre, tá bom? E aqui no lado de alta é colocado uma válvula de serviço ou válvula Schrader, né? Feita a solda. E aqui desse lado esquerdo o correto é que ele esteja fechado. Geralmente eu gosto de deixar ele fechadinho aqui. Se caso ele não tiver com a válvula de serviço aqui, eu lacro ele aqui, né? Entendeu? Lacro. É assim que eu consigo identificar quando o compressor está com problema, seja ele mecânico ou elétrico, ou até mesmo os próprios componentes dele, né? E outra coisa, pessoal, compressor, né? Compressor, às vezes eu vejo a galera falando aí que, né? Ah, a compressão tá boa, quer saber se a compressão tá boa, é só botar o dedo aqui. Não é assim, meus amigos, não é assim. Esse teste de compressão aqui, como é que você vai ter uma precisão se o compressor, se o mecanismo está bom ou não? Só fazendo isso aqui, não existe, não existe, cara. Isso não existe, para mim não existe. Se existe ferramenta, se existe outras formas de testar para te dar uma precisão maior, por que não fazer? Por que não investir em ferramenta? Se é isso que vai me dar uma precisão na hora de testar um componente. Então, pessoal, é isso. Procurem fazer os testes da forma correta, tá bom? Ah, Bruno, mas vai demorar um bocadinho, tá, para fazer isso. Mas, pessoal, esse bocadinho que às vezes demora é o bocadinho que vai te ajudar a ter uma precisão na hora de testar um componente. É esse tempozinho a mais que vai te livrar de uma dor de cabeça futura com o cliente, tá bom? Ou até mesmo outra coisa.